A alegria do Senhor é a nossa força. Abra sua Bíblia lá no capítulo 21 de Apocalipse. Abra lá, o último livro da Bíblia. Todos acharam? Último livro, Apocalipse, capítulo 21. O tema da palavra de hoje é assim: o paraíso, a verdadeira notícia. Por que é que nós pegamos essa notícia e verdadeira? Porque nesses últimos dias nós temos visto assim tantas notícias horríveis assolando o nosso país, como a morte de pessoas inocentes lá naquela barragem em Minas Gerais, tudo pelo dinheiro. Se você conhecer um pouquinho da história da Vale, a Vale ela foi fundada em 1942, na época do Getúlio Vargas. Fui dar uma pesquisada e saber um pouquinho daquilo ali. É uma riqueza. E até aquela indústria lá, não dá para a gente querer que quebre, porque senão ela mexe com a balança comercial do Brasil. Então, queridos, só que o problema é que os empresários, e ali é uma companhia mista, eles colocam a diretoria e estabelecem metas, e tem que ser cumpridas a qualquer custo, e o custo de vida é muito alto. As vidas que foram ceifadas ali, não o custo de vida, dinheiro, mas o custo das vidas. E aí a gente tem visto assim tantas pessoas morrendo, como aqueles meninos lá no Rio de Janeiro. Também os empresários pensando que os meninos vão ter um futuro promissor na carreira do futebol e colocam eles dentro de containers. Meu Deus! Então foi algo assim que estava para acontecer mesmo. Outra situação que vocês viram nas notícias foi aquele repórter, o jornalista lá, o Boechat, que também acabou falecendo pela queda do helicóptero, e ele declaradamente era ateu. Então a sua fé será checada. Eu até coloquei lá um dia, eles postaram, a fé dele será checada, porque se ele tinha fé no ateísmo, então, quando ele fechou os olhos, logo após ele abrirá os seus olhos, então ele verá, o mundo espiritual se abrirá para ele, e talvez não seja tão agradável do jeito que ele pensa. Pensando nisso, orando a Deus, paraíso, a verdadeira notícia. Jesus, nessa breve passagem nessa terra, no final já dos seus dias, aqui cumprindo a sua missão, ele chegou diante de Pilatos, e ele chega então diante do Pilatos, e ele fala algo interessante. Ele diz assim, olha só, porque o Pilatos queria saber a verdade. O Pilatos diz: mas o que é a verdade? E aí ele diz assim: eu nasci para dar testemunho da verdade. Jesus fala para Pilatos: eu nasci para dar testemunho da verdade. E aí um pouquinho mais à frente o Senhor Jesus também fala, ele diz assim, que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todos aqueles que estão aqui nessa noite creem que o Senhor Jesus é a verdade? Amém. Então, ele disse, o Senhor Jesus falou assim, que todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. Pilatos então ali questiona, mas o que é a verdade? Por que é que Pilatos questionou com relação a Jesus? Nós temos que voltar um pouquinho naquela época. Aquela época ali, os romanos, então o Império Romano toma toda Israel. Eles estavam no processo de se tornar império. E aí então eles começam a tomar os países, e eles tomam Israel também. E aí por que é que Pilatos, que era o prefeito da cidade de Jerusalém, e eles faziam isso, eles encampavam a cidade,
sitiavam a cidade, dominavam, colocavam alguém deles lá de Roma, que foi, no caso aqui, Pilatos, e colocavam um exército ao redor da cidade e cobravam impostos do povo, duros impostos, e iria todo esse dinheiro lá para Roma. E ali então Pilatos pergunta, o que é a verdade? Por que é que Pilatos pergunta e questiona Jesus? Porque a Itália e todos os romanos, eles estavam baseados na crença da Grécia antiga, que existiam vários deuses. Inclusive depois, com o tempo, os imperadores, eles se acharam deuses. Eles mesmos fizeram estátuas deles próprios para que o povo os adorasse. Então chega o Senhor Jesus desconstruindo toda essa cultura, a cultura também de que para se achegar a um Deus, seja qualquer tipo daqueles deuses lá, Ísis, Vênus, e aí que o valha, a pessoa, para aplacar a ira dos deuses, teria que oferecer sangue, e sangue humano, sacrifício humano. Para que um rei saísse para uma guerra, então muitas vezes, para ter boa jornada naquela guerra, o rei também oferecia sacrifício. E muitas vezes vários escravos, e quando não tinham os escravos, que o seu Deus, com D minúsculo, exigia, ele sacrificava os seus próprios filhos também. E isso veio de tempos em tempos, até o ano 300 depois de Cristo. Queridos, isso é uma realidade, isso é história, isso aconteceu. E aí o Senhor Jesus vem, desconstruindo a ideia de que mulher era um objeto dentro da sua casa. Mulher era uma escrava, o marido casava com ela para que ela se tornasse escrava. E o marido tinha várias mulheres que eram as concubinas para ele se relacionar sexualmente com elas. O Senhor Jesus vem mudando tudo isso. Tanto é que as mulheres sempre estiveram aos pés de Cristo, sempre ao lado dele. Pode ver que quando, eu até comentei aqui na sexta-feira, que quando os homens abandonaram o Senhor, as mulheres permaneceram aos pés da cruz. Veja que o Senhor Jesus, ele vem para mudar, ele vem para dizer assim, que aquele que quer mais autoridade, que seja o que mais serve, aquele que quer estar em posição de destaque, que lave os pés dos outros. Ele veio para mudar toda essa construção de pensamento que vinha dos gregos naquela época lá. Aí, um homem teve uma visão, após a morte e ressurreição de Cristo, que é João, o apóstolo João. E ele escreve então esse livro, que é o livro da revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Amém? E esse João, então, ele está na ilha de Patmos, velhinho já, tem uma visão, ele está ali preso, e ele tem uma visão. E a visão que ele tem é essa, Apocalipse 21. Abra a sua Bíblia aí, vamos fazer uma leitura aqui. Diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Então, você que gosta de tirar umas férias lá na praia, quero te dizer que a praia vai acabar um dia. Porque aqui a Bíblia diz que o mar já não existia. Gente, a Bíblia ela tem muitas figuras de linguagem. Tá? Muitas vezes quando você vê lá em Apocalipse falando em mar, pode se referir também à multidão de pessoas. Tá? Então, muitas vezes não é bem o que está escrito ali. Tá? Então, pode ser aqui, não estou afirmando, mas pode ser que seja com relação à quantidade de pessoas, muitas pessoas. Vocês vão entender aonde nós queremos chegar. Verso 2: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada
como uma noiva adornada para o seu marido. Olha que maravilha. Então, ele tem uma visão da cidade santa, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva. Quem são hoje as noivas do Senhor aqui nesse lugar? Pode levantar a mão, homem, você é noiva também. Eu também sou noiva. Aqui não tem distinção de sexo, tá? Porque nós vamos estar casando com o Senhor Jesus nas bodas do Cordeiro lá no céu, algo que está preparado para nós. Muitas vezes a pessoa diz assim: ah, pastor, eu já ouvi assim, a pessoa assim: ah, vou sair da igreja. Diz: bom, você não pode sair de você mesmo. O que você vai sair é da congregação do templo. Mas se você é a igreja, você não pode sair de você. Você é a igreja, você é a noiva. Você é a noiva. A igreja tem problemas. Não, o que temos problemas é o corpo de Cristo, muitas vezes. Um é que não aceita, às vezes, o irmão, porque o irmão é pé, porque o outro é orelha e o outro é muito boca. Não, então você muitas vezes não aceita o corpo de Cristo. Mas a igreja não tem problema, porque o Senhor Jesus já comprou a igreja com o seu sangue. E essa igreja que somos todos nós, igreja é gente. Isto aqui que você está vendo é templo. Isso é templo. Então, se a igreja tem problema, são as pessoas. Somos nós que temos problema. Somos nós que não aceitamos a diferença do irmão. Somos diferentes, criações diferentes, culturas diferentes, classes sociais diferentes. Aqui não é comunismo, ninguém é tudo igual, nada igual. Cada um aqui é diferente, cada um tem a condição social de prosperar. Isso que é maravilhoso no Evangelho. O Evangelho não aceita comunismo nem socialismo, meus irmãos. Dentro da casa de Deus isso não cabe. Sabe por quê? Porque aqui o Senhor Jesus vai te dar liberdade de você ser o que você quer, de ganhar o dinheiro que você quer, de prosperar da maneira que você quer. E aí então, ele diz assim, que está descendo lá do céu, desce lá do céu para ver essa noiva está adornada para o seu marido, que é Jesus, é o Senhor Jesus. Eu e você vamos nos encontrar com o Mestre. Diz aí o verso 3, então: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia... Olha que João está ouvindo. Primeiro João vê, primeiro João enxerga. Ele, com os olhos ali abertos, ele vê a cidade santa descendo, adornada. Queridos, isso tudo que está aqui é a pura verdade. Tudo isso irá acontecer. Nós, se pensarmos só nos nossos problemas e lutas, nós somos os mais miseráveis seres humanos desta terra. A nossa vida não pode se limitar a uma vida terrena. Nós temos que pensar em coisas futuras, que o Senhor preparou, que é a eternidade para nós, que é a verdadeira notícia que o Senhor Jesus falou. Pilatos não entendeu, por quê? Porque ele estava preocupado só com as coisas dali. Estava preocupado com o seu chefe lá em Roma. Ele não conseguia abranger o mundo espiritual que eu e você hoje temos acesso. Vocês têm enxergado o mundo espiritual na igreja aqui da Aliança, nas sextas-feiras principalmente. E hoje você terá experiências com o Espírito Santo nesse lugar. Você terá. Só depende da sua fé. E ele diz então... Agora o tabernáculo de Deus, não, diz assim, ouvi, no verso 4, verso 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus.
Sabe o que é isso? Isso está preparado para nós. Hoje, como que você tem acesso a Deus? Através do seu Espírito. Por isso, queridos, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele está disponível a todos nessa terra. O fato de vocês serem alcançados hoje, o fato de vocês hoje estarem aqui neste lugar, não foi por um convite de uma pessoa, mas foi pela ação do Espírito Santo trazendo você a este lugar. Você acha que veio pelo convite de alguém? Ou você acha que passou aqui na frente, viu a placa e resolveu entrar? Não, você veio trazido pelo convencimento do Espírito Santo, pela graça. Alguns falam sobre a graça irresistível do Espírito Santo. Ela que te trouxe aqui para esse lugar. O Senhor é que te trouxe. Às vezes você diz assim, não, eu fui porque eu tenho liberdade. Até onde você tem liberdade? A liberdade de escolha que eu estou falando. Muitas vezes nós somos atraídos pela presença de Deus e pelos seus milagres. Aí diz assim, que você será dele e ele será teu. Agora o verso 4, há algo assim maravilhoso que ele fala. Ele diz assim, que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Se ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, e diz que lá no céu não haverá mais choro, olha o que ele diz aqui na sequência, não haverá mais morte. Uma das coisas que tem que ficar claro para nós, a morte, ela só é, por exemplo, o descolamento deste corpo que pereceu, que morreu, porém a sua alma, ela não morre. A sua alma não morre. A sua alma, ela é imortal. Quando o Senhor falou assim que não haverá mais morte, é que não haverá mais essa separação. Hoje pela manhã, nós estivemos, a vida de pastor não é fácil. Uma hora você vai no hospital, se alegrar com uma criança que nasce, amanhã é o parto da Jéssica, não, da Giovana. É da Giovana, filha da Jéssica. Vai ser o parto da Giovana. Mas no mesmo dia, muitas vezes, nós temos que ir lá sepultar alguém. Então aqui, quando o Senhor falou que não haverá mais morte, é esta morte, separação que dói tanto em nós. Há um vazio que aquela pessoa deixa. Há um vazio. Por exemplo, você tem aquela mãezinha ou aquela vozinha lá, era muito amada. Essa vozinha tinha 84 anos. Todas as netas estavam lá, chorando naquele velório, né? E aí você vê assim, a diferença que pessoas fazem na vida dos outros. Sabe aquela vozinha? Eu vejo, hoje ela não está aqui, eu posso falar dela. A minha mãe é essa pessoa. Eu não conheço uma avó assim, conheço a minha esposa hoje também, que se dedicou tanto para os netos. Tanto para os netos, socorrendo um neto, socorrendo o outro, arrumando dinheiro a hora que precisou, já quando eles começaram a ficar grandes, mas quando eles eram crianças, ela fazia bolo, ela botava formigueiro em cima, ela, sabe aquele bolo de chocolate com formigueiro? Ela fazia isso, ela ia junto lá, vamos para a praia junto, ela era sempre, minha mãe sempre foi muito assim, pelos netos. Quando ela partir, se Jesus não vier buscar toda a igreja, arrebatar a igreja, eu sei que os netos vão sofrer. Por quê? Porque é essa dor da separação. Será que hoje as pessoas, elas vão sofrer com a sua partida, ou elas vão dizer assim, vai com Deus? Vão dizer, vai com Deus. Ou elas vão... Qual é a história que você está escrevendo? Você sabia que está escrevendo uma história nessa terra? A história da sua vida, de ter o amor de Deus, de ser alegre, de fazer o gosto do neto. Meu filho, muitas vezes ele pega e não... Não, você não vai lá para a casa do vô, não, a minha netinha.
Porque lá em casa nós, claro, tem limites para tudo, mas lá em casa a gente vai fazer os gostos da neta, porque quando é o nosso filho, nós vamos educá-lo e vamos ensiná-lo para que ele ensine sua filha, seus filhos. Mas os vô estão ali para fazer gosto de neta, gente. Isso é vô. E ninguém arranca isso da gente, né? Né, Bia? Ninguém arranca. Por quê? Porque isso é ser vô, isso é ser gente. E aí então não haverá mais morte lá no céu, queridos. Não haverá mais tristeza. Sabe aquela angústia que você sente? Sabe aquela dor no peito que parece que não cura? Sabe aquelas coisas ruins que ainda estão aí latentes dentro de você, que pulsam assim, que são coisas que ainda talvez não foram curadas? Sabe o que é isso? Isso é porque nós somos gente ainda. Nós ainda temos esse resquício de uma natureza caída de Adão. Com tudo que nós andamos em comunidade, com tudo que nós ainda ouvimos a palavra, com tudo que nós buscamos o Espírito Santo, mas muitas vezes você se vê com tristeza. Então isso aqui acabará. Você não ficará mais triste. Por quê? Porque o Senhor foi preparar morada para nós. E isso é o que está escrito lá em João 14. E ele diz aqui então, diz assim, não haverá mais choro. Se não tem choro, não tem tristeza. Só tem alegria naquele lugar. E aí, olha só que maravilha, nem dor. Você que está com dores, você que está com dores na sua coluna, nós oramos, o Senhor pode te curar, com certeza. Sempre use a sua fé para essas coisas. Não busque primeiro no homem, no médico ou no farmacêutico. Use a sua fé, porque quando o Senhor Jesus passou aqui por esta terra, Ele passou fazendo milagres. E isto está disponível à igreja de hoje, de 2000 anos depois. Nós temos que usar nossa fé. Temos que usar nossa fé para conquistar os bens materiais. Temos que usar nossa fé para curar as pessoas que estão ao nosso redor. Temos que usar esta fé para levar, para trazer as pessoas para o reino de Deus. Esta fé é algo sobrenatural que o Espírito Santo colocou na igreja. Se você acompanhar ali, 1 Coríntios capítulo 12 vai falar dos dons do Espírito Santo que Ele deixou para mim e para você. E muitas vezes a gente fica se acostumando com coisas, com doenças. Eu já tenho, a minha dor é minha. Então fica com ela, porque eu não quero. O que a gente tem pregado aqui é fé para vocês irem à frente, para vocês colocarem sua fé em ação. Porém, queridos, nós estamos envelhecendo e as dores virão com o tempo. A velhice chegará. Aí então vai haver um pouquinho de dor ali. Mas ele diz que lá no paraíso não haverá dor, nem tristeza, nem choro, pois a antiga ordem já passou, as coisas antigas já passaram. Ou seja, essa terra aqui vai passar, meu irmão. Se você acha que tem que comprar terra, que tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, aquele outro, tudo isso é bom, você vai deixar para herdeiros. Mas tudo isso vai passar. Porque se a gente pensar só nessa terra, a gente é muito mesquinho, egoísta. Você tem que se preparar. No que você faz, você tem que ser o melhor nessa terra. Você tem que ser o melhor, porque você tem a marca de Cristo dentro de você. Então isso está muito claro para nós. O que o Espírito Santo colocou em nós é algo grandioso, que é Ele mesmo, morando dentro da gente. Então, eu e você temos que ser o melhor naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas entendendo também que tudo isso vai passar. Aí você começa a ler Provérbios, depois vai para Eclesiastes, e você vê Salomão falando assim que tudo é vaidade. Vaidade de vaidade.
Vaidade colocar silicone. Vaidade colocar uma tatuagem. Vaidade. Você vai murchar que nem um maracujá de gaveta. Você vai murchar. Aquele bração que você tinha já não vai cair. Vai começar a cair tudo. Não adianta, a lei da natureza. Na realidade não é a natureza, né? A lei da gravidade. A gente está caindo. Mas se preocupa também com o seu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Não estou dizendo para você ficar fazendo cirurgias, mas faça um exercício. Se cuide. O Espírito Santo quer habitar aí dentro de você. Será que ele quer? Será que o Espírito Santo tem coragem de entrar aí? Será que ele vai morar dentro de um barril de chope? Ou será que ele vai morar dentro de uma chaminé? Se a pessoa fuma, ele não quer morar lá. Então, tudo isso aqui que ele está falando nessa noite é para mim e para você. Verso 5 diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. Quem estava sentado? O Senhor Jesus. E acrescentou: escrevi isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Tem outra versão que diz assim: essas palavras são fiéis e dignas. Tem outra versão que diz assim, que ela é fidedigna, que ela é fiel e digna. Digna de confiança. Todas essas palavras que estão aqui, ele disse: escreva isso. Ele falou para o João: João, escreva, porque as pessoas que virão após você têm que ler esta palavra e acreditar que eu preparei o paraíso para eles. A gente não pode ficar preocupado só com essa terra. Temos que cuidar, temos que criar os filhos, temos que ganhar o pão de cada dia, temos tudo isso, é bênção. Porém, meus irmãos, como está a sua fé? Como está a sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Se o Senhor Jesus hoje vier te buscar, ou não, se você sair ali fora e por uma consequência vier um Interlagos desse passar em cima do seu carro, eu quero te deixar um filme para você assistir, um título de um filme que é 90 Minutos no Paraíso. Quem já viu? Bastante gente. Mas leia lá, assista lá, 90 Minutos no Paraíso. Fantástico. Fala de um pastor que foi atropelado por um caminhão, e aí depois você assiste o filme lá, tremendo. Ele foi até o paraíso e teve que voltar. E aí ele entendeu qual que era o propósito para a vida dele. Ele não sabia qual era o propósito. Você sabe qual é o propósito que o Senhor Jesus tem para a sua vida? Quem já sabe qual é o propósito que Ele tem para a sua vida? Levanta sua mão assim, bem alto, que eu quero ver. Quem já sabe o propósito? Então, não espere ser atropelado por um caminhão e ficar vivo para entender o propósito que Deus tem para a sua vida. Foi isso que ele teve que passar. E ele ficou vivo. Olha só, que maravilha. Então, diz assim: escreva isso. Escreva isso. Verso 6. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega. Essas duas palavras são palavras gregas, né? O alfa é o começo e o ômega é o final. O princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Olha, algo maravilhoso aqui. Se não tivesse água lá, não teria, se não tivesse mar, não teria água. Então tem água lá no céu. Então se tem água, tem comida, porque lá terá a árvore da vida, que nós vamos poder comer da árvore da vida. Ela está lá no céu, lá no paraíso. Jesus, quando ele passou aqui depois de ressuscitado, a Bíblia diz que ele ressuscitou dentre os mortos.
pelo poder do Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo teve poder de ressuscitar Jesus. E quando ele comeu, e quando ele esteve com os discípulos, ele comeu com os discípulos. E aí ele foi para o Pai. Mas antes de ir para o Pai, depois de ressuscitado, ele comeu e bebeu. Então eu e você, lá no céu, vamos comer e beber na presença do Senhor. Se a gente quiser ou não quiser. Se você quiser ou não quiser, você poderá comer e beber. Agora a Bíblia diz que os animais acabará a animosidade entre eles. O que é isso? Sabe essa agressividade? Lá em casa eu tenho uma gatinha, o nome dela, Dona Nina, me perdoe, tá? A Rita deu o nome de Nina nela. Depois só fala com a sua filha, tá bom? Então lá em casa tem uma gatinha que chama Nina. Eu acho que em homenagem à senhora, deve ser porque é uma gatinha, né? Tá? E aí, a Nina, ela sai na madrugada e às vezes, não é sempre, mas de vez em quando ela vem com um ratinho. E ela daí prepara a mesa e tal, garfinho na mão e comendo o rabinho. Às vezes ela está com o rabinho de fora do ratinho. Só ficou o rabinho assim na boca dela. Depois ela quer deitar na minha cama, mas aquele bicho é sem vergonha. Depois de comer o rato. Então, essa animosidade entre os animais irá acabar. Será então que lá no céu nós vamos ter churrasco? Para você pensar. Isso tudo irá acabar lá no céu. As coisas antigas passarão, eis que tudo se fez novo. O Senhor vai fazer coisas novas lá no céu. Ele vai fazer hoje também na sua vida. Se você ainda tem vivido uma vida assim, que não glorifica o Senhor Jesus, Ele quer ser glorificado através da sua vida, do seu testemunho. Você não vai ficar falando tanto, as suas obras falarão por si, porque o seu testemunho é fiel e verdadeiro, é o que ele diz aqui. O seu testemunho vai falar por você. Que maravilha! E aí ele diz assim no verso 7, o vencedor herdará tudo isto, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Sabe o que é? Só filho tem herança. Só filho tem herança. O bastardo não tem herança. A pessoa concebida fora do casamento não tem herança. Talvez hoje pelas leis aí tem, mas naquela época não tinha. Hoje tudo que tem de lei nova aí é criado lá no Congresso. Só que tem uma coisa, para Deus só filho é que tem herança, direito à herança. Não adianta, Deus não tem neto, o Senhor não tem sobrinho, o Senhor só tem filho. Você não pode salvar sua esposa não pode salvar você, você não pode salvar seus filhos, você pode sim, hoje, interceder por eles, lutar por eles, colocar o nome deles ali aos pés da cruz e orar por eles, para que o Espírito Santo toque neles, para que eles venham se tornar também filhos de Deus. Mas isso é particular de cada um. Isso é particular, isso é algo que cada um vai ter que ter sua experiência com Deus. Eu não posso ter uma experiência com Deus por você. As experiências, elas têm que nascer da sua comunhão com Deus, da sua fé com Ele. O Senhor, Ele quer despertar uma fé em você. Ele quer fazer com que você desperte aquilo que está adormecido e amortecido, que é a sua fé. Saia do espírito religioso. A religião ela tem encaixotado Deus e tem aprisionado pessoas também. E o que o Senhor quer é te dar liberdade. Liberdade de você usar a sua fé com inteligência também.
de você alcançar os milagres que os grandes homens de Deus alcançaram. Grandes homens de Deus saíram sem temer, como Abraão, saiu da sua terra, deixou sua parentela, deixou todos e saiu pelo deserto. E aí chegando lá, era muito grande o rebanho dele, junto com o seu sobrinho Ló. E aí, o que aconteceu? Os pastores começaram a brigar. Ah, meu pai, os pastores brigando. Os líderes muitas vezes brigando. Aí, Abraão fala assim, Deus fala com ele, né? Manda ele escolher aí para onde ele quer ir. E ele então, o Ló então escolheu as campinas do Jordão. Ninguém vai escolher deserto para morar. Todo mundo quer um oásis, com um coqueiro, uma cachoeira. Você quer essas coisas, você não quer morar na terra, na areia. E ele vai. Mas Deus fala para Abraão, olha para o céu e vê e conta as estrelas, se é que as pode contar. Assim será a tua descendência. Você não vai morrer nesse deserto. Você, meu irmão, não vai morrer na situação que você está vivendo. Deus vai transformar a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo aquilo que você acha que é impossível aos teus olhos. Para Deus nada é impossível. Nada. Nada é impossível. Por isso que nós estamos prosseguindo para uma pátria celestial. Esse aqui, nós somos só peregrinos nessa terra. Porém, você tem total condição de ser uma pessoa bem-sucedida nesse lugar. Nesse lugar. Deus quer glorificar a Ele através da sua vida. Ele quer ser glorificado através de nós. De um emprego abençoado, de uma situação financeira abençoada. Quando você abrir sua geladeira, não vai ter só água gelada e gelo, não. Deus quer. Você quer comer o que hoje? Picanha? Vai comer. Quer comer costela? Vai comer. Tudo que você quiser. A Bíblia diz, em Gênesis 11:6, diz assim, não haverá restrição para tudo aquilo que eles intentarem fazer. Não haverá restrição para você fazer as coisas nessa terra, meu irmão. Se você não alcança os sonhos de Deus, aquilo que Ele já espera de você, isso é uma coisa que nós vamos viver uma vida aqui talvez fracassada. Nós estamos escrevendo uma história nessa terra. Eu e você. E poderá ser uma história de sucesso ou fracasso. Só depende de nós. E não queira ficar esperando em pessoas. Busque no altar de Deus. Ele está aqui disponível a você. Se apegue a essas palavras. O Senhor já pagou todo o preço naquela cruz por nós. Ele já falou, está consumado. Ele já consumou a obra. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Já acabou. Agora é comigo e contigo. Não dá, não, estou esperando em Deus. Estou esperando em Deus. Vai morrer sentado e seco esperando em Deus. Não dá para... Essa palavra não cabe nesse ministério. Não cabe. Você tem que agir, determinar. Pai, eu estou aqui, eu creio, o Senhor pagou o preço, agora é comigo. E eu vou fazer, e eu vou vencer. Minha vida é para te glorificar. E eu me apego a essa palavra e ponto final eu sigo em frente na minha fé. Essa é a nossa fé nessa igreja aqui. Se você quer andar com a gente, é assim que nós pensamos. Agora, se você não quer, é paciência, não pode fazer nada. A gente não é à toa, tudo bem, tudo com muito sacrifício. Mas nós saímos de lá de uma igrejinha lá, e hoje para estar aqui nesse lugar abençoado, e tem um monte de cadeira para caber nesse lugar aqui ainda, para fechar os buracos vazios. E nós cremos que nós vamos alcançar 1000 discípulos esse ano. Só uma pessoa falou, que eu acho que foi minha esposa. Você tem que dizer, eu acredito. 1000 discípulos esse ano. Eu acredito. Temos trabalho. Não se cai discípulo do céu. Tem que ir lá na casa deles, tem que ir visitar, tem que ir lá de manhã, como eu falei, vai lá.
Hoje eu estava escutando uma palavra ali do pastor Nelson, falando sobre a vida de um pastor. Qual que foi a frase lá? Hã? O pastor não é dono. Não é dono de nada. E depois ele falou assim também que não se manda. Acho que foi essa palavra que marcou mais. Que o pastor não se manda. Se você quer ser um líder espiritual aqui dentro dessa casa, pode ter certeza que você não se manda. Você não se manda mais. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é que te conduz. Vai lá no sepultamento dar uma palavra. Ah, mas eu não queria ir lá porque está chovendo. Vai lá. Vai lá orar por fulano agora de madrugada. Vai lá. Vai lá em tal lugar. Vai lá no hospital agora orar por ele. Nossa, mas hoje não acordei bem para estar orando pelas pessoas. Vai lá no hospital orar. Não quero saber se acordou bem ou não. O Espírito Santo, ele só manda. Foi assim que ele fez com Elias. Elias, você não quer mais cuidar das minhas coisas? Tudo bem, você é meu servo. Eu vou te salvar. Mas faz o seguinte, unge Eliseu no teu lugar. Porque se você não quer mais fazer as coisas de Deus, eu unjo outra pessoa no seu lugar. É assim que Deus age. E não adianta ficar de chororô, não. Porque lágrimas, Deus, muitas vezes, a Bíblia diz em Apocalipse que Ele toma as nossas lágrimas numa taça de ouro que estão diante dEle. Mas depende da lágrima, porque tem lágrima que não comove o coração de Deus. Principalmente quando Ele deu uma ordem e não cumprimos. E não adianta a gente chorar. Amém, queridos? Amém. É assim que funciona no reino de Deus. É assim que funciona. E ele diz aqui, então, para a gente encerrar a nossa palavra, diz assim no verso 21. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Meu Deus, tem uma rua lá. E a Bíblia diz que essa cidade era quadrada, era um cubo. Era um quadrado assim. Era um quadrado. Um caixotão. 2.200 quilômetros. Olha só o que diz aqui. No versículo 16 diz assim, a cidade era quadrangular. Não tem nada a ver com a igreja quadrangular aí, tá, gente? Eles que pegaram esse trecho aqui da palavra e colocaram lá, tá? Então a cidade era quadrangular, do comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara e tinha 2.200 quilômetros. Qual é o estado do Brasil hoje que tem 2.200 quilômetros quadrados? Eu não sei. Será que a Amazônia? Pode ser. Então, se a cidade tem um tamanho, não vai caber todo mundo lá. Hoje temos 8 bilhões de pessoas na Terra. Então a quantidade de salvos talvez não dê para essa cidade. E ele diz assim, no versículo 22, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro, são o seu templo. Queridos, não tem mais igrejinha lá, A ou B, triangular, quadrangular, assembleia, congregação, aliança, não tem mais nada. Por quê? Porque o Senhor é o templo lá. Ele é o templo, nós somos igreja lá, não tem parede. Eu já preguei isso aqui várias vezes na igreja. O céu não tem paredes, eu tenho uma palavra sobre isso. Que o céu não tem paredes. Às vezes você acha que aquele irmão não vai ser salvo, mas aquela pessoa que vem e te trata, ela trata o seu caráter. Deus às vezes envia uma pessoa, ela vem numa embalagem que você não aceita. Aquela embalagem que você não aceita, que é aquela pessoa, ela muitas vezes vem te tratar, vem te cravar na cruz, e na cruz você cravado não desce de lá. Você já viu Jesus descer da cruz? Não foi isso que eles falaram? Desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Ele não podia fazer isso, porque foi para aquele propósito que Jesus veio a esse mundo, para morrer por mim e por você, por toda a humanidade de todas as eras.
de todos aqueles que o aceitarem como Salvador. E aí, ele é o templo. E aqui diz assim, que lá o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Então, gente, às vezes tem pessoas também falando que só existe Jesus. Não, existe um Deus. Ele é Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Os três são pessoas distintas, mas os três são um. Entenderam agora? Sim ou não? Entende? Deus está lá. Deus está no seu santo templo. E diz assim, que a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus ilumina-os, e o Cordeiro é a sua candeia. O Cordeiro é que ilumina toda a cidade. A glória de Deus, ela ilumina, a glória do Senhor Jesus é que ilumina, não precisa de luz elétrica. Sabe por quê? Porque não haverá mais noite, não tem trevas naquele lugar. O Senhor, Paulo falou assim, que os que são de Deus são do dia, não são da noite. Se referindo à luz, se referindo a essa luz do Espírito que nós temos. Assim, as nações andarão na sua luz, e os reis da terra trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Não tem noite lá nesse lugar, só tem dia. E as portas estarão abertas continuamente, jamais se fecharão. Verso 26, a glória e a honra das nações lhes serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Só entra aqueles que são remidos e lavados no sangue do Senhor Jesus. Você não pega o sangue dele aqui, mas espiritualmente falando, você foi lavado quando você entregou sua vida a ele. Talvez hoje você está aqui e não está tão bem com Deus. Talvez hoje sua comunhão com ele não está tudo aquilo. Talvez sua comunhão está meio longe. Talvez você tenha dado uma escorregada, saiu do reino, e aí depois você começou a ficar com vergonha de voltar. Primeira coisa que o inimigo faz é colocar vergonha em nós. É fazer com que a gente sinta-se envergonhado a respeito das pessoas, o que elas vão pensar da gente. Eu fiquei um tempo fora. Talvez você que está aqui nessa noite e que se afastou, ou que hoje também está aqui pela primeira vez, você quer se tornar filho de Deus, ou você quer reconciliar com Ele. Eu gostaria que todos ficassem em pé agora nesse momento. Você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Com seus olhos fechados, você, nessa noite, o Senhor te chama para você fazer uma reconciliação com Ele. Venha. Essa é a hora que o Senhor, Ele não se preocupa com quem está do lado, sabe? Porque no mundo espiritual, Ele está vendo tudo. Às vezes a gente fica com vergonha de uma pessoa que está do lado, o que ela vai pensar de mim. Sabe, essa hora que você tem que dizer, eu não estou nem aí para o que pensarem de mim, o que vão dizer de mim. Eu só quero voltar para o caminho, eu só quero reconciliar com Ele.
Eu quero o céu, eu quero o paraíso. Eu quero estar com Ele lá no céu. Eu quero me dobrar, eu quero poder sentar no colo do Pai. Eu quero poder comer na mesa dEle. Tudo isso que está escrito na palavra. Eu quero participar daquele casamento. Eu quero estar nessa cidade, andar nas ruas de ouro. Eu quero beber dessa fonte. Eu quero comer da árvore da vida. Eu quero sentar na mesa do meu rei. Eu quero abraçá-lo. Eu quero andar com ele. Eu quero fazer coisas que eu não fiz ainda. E eu sei que, assim, Paulo disse que ele subiu ao terceiro céu. E ele viu coisas inefáveis, coisas que os homens não conseguem transmitir. As coisas não conseguem. Lá no céu é tudo novo. Ele diz que as coisas antigas passaram. O antigo é essa vida. Você pode ser jovem, novo, mas as coisas são antigas. As coisas são antigas. E o Senhor hoje Ele quer te dar coisas novas. Ele quer trazer um novo para você. Ele quer trazer o renovo. Ele quer te dar de novidade. Talvez você já acostumou a viver uma vida, com o perdão da palavra, uma vida miserável. Uma vida de miséria. O Senhor quer fazer você comer o melhor dessa terra. Antes que você prove lá do céu, Ele quer mostrar a glória dEle para você. Ele quer te mostrar que Ele é Deus na sua vida. Ele quer fazer milagres. E nós impedimos os milagres. Nós muitas vezes, pela nossa falta de fé, isso se chama incredulidade, nós perdemos a oportunidade de glorificar o Senhor. Na sua terra, lá na Galileia, foi o lugar onde Ele menos fez milagres, porque as pessoas não tinham fé. A Bíblia diz que Ele curou uns poucos doentes, mas hoje Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te curar nesse lugar. Ele quer te dar um novo dEle. Ele quer fazer derramar o Espírito sobre você. Oh Espírito Santo, nós te pedimos por essas pessoas, ó Pai. Nós pedimos por essas pessoas. Nós pedimos, ó Deus, por essas pessoas que estão aqui e que foram tocadas pelo Espírito, Deus. Nós pedimos aqui por essas pessoas que foram tocadas, ó Pai. O Teu Espírito é irresistível. Ele é irresistível. Chega um momento que nós não resistimos mais a Ele. Chega um momento que Ele sopra tão forte em nossas vidas que Ele nos constrange, Ele nos derruba, Ele nos coloca com a cara no pó. Ele faz a gente novas pessoas. Ele faz a gente olhar para dentro e ver que em nós não há nada de bom. Não, e nós somos tão pequenos diante da glória dEle. Oh, Rei Labassori Andarabashai. Agora eu queria que vocês repetissem uma oração comigo, para que isso tenha validade lá no trono de Deus. Hoje, assim como João, ele viu o grande trono branco, ele viu. Hoje eu vejo os céus abertos nesse lugar. Eu vejo a Tua glória nesse lugar, meu Pai. Eu vejo a Tua glória nesse lugar, meu Pai. Me ajuda, Senhor, a fazer a oração aqui, meu Pai. Me ajuda. Me ajuda a fazer essa oração por eles, Pai. Diga assim: Senhor Jesus. Vocês que estão aqui na frente, diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Me ajuda, Espírito Santo, intercede por mim. Me ajuda, perdoa meus pecados. Eu me arrependo de tudo que eu pensei. Eu me arrependo.
talvez até de dar cabo da minha vida, de sumir da minha casa. Eu me arrependo. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Vai repetindo a oração, por favor. Repita essa oração. O Senhor tem o melhor para mim. Por isso, escreve o meu nome novamente no livro da vida do Cordeiro. É o livro da vida e do Cordeiro. Esse livro que o Senhor preparou para nós, que está lá no céu, com o meu nome. Pois eu me reconcilio contigo, te aceito como Salvador. Tu és aquele que morreu e ressuscitou, e hoje está à direita de Deus Pai. Por isso, meu Pai, pega uma gota do teu sangue e anota o meu nome lá no teu livro,